Olá. Bom, hoje nós vamos falar sobre emagrecimento novamente. Eu já tenho alguns outros vídeos que eu conto da minha história, que eu já pesei perto de 120 quilos e inventei um regime que já passei para o meu médico perdeu 50 quilos, que na verdade não é nenhuma invenção, simplesmente eu olhei para trás como era antes de 1960, que ninguém era gordo, e comecei a dar valor àquele tipo de alimentação em vez desse que a propaganda ditou que óleo vegetal não fazia mal, que margarina é a mesma coisa que manteiga, que leite de vaca, em vez de servir para o bezerro dela, serve para o ser humano. Todo animal desmama o filhote depois de algum tempo e o ser humano é o único que continua tomando leite de vaca, porque assim a propaganda sugere ou impõe. Farinha de trigo refinada, sal branco refinado, arroz branco refinado, tudo que o corpo não entende como natureza é inflamatório. A inflamação aparece de diversas formas. E uma das formas é o corpo acumula o que você comeu, porque não sabe o que tem que fazer com aquilo, porque não é natural, e acaba te engordando. Então, de 1950, 1960 para cá, a banha de porco foi substituída pelo óleo de soja, a margarina substituiu a manteiga, os biscoitos amanteigados viraram biscoitos amargarinados, e mês a mês as pessoas ganham algumas gramas a mais, a ponto de muitos estarem com, em média, 30, 40, 50% a mais do peso natural. Entenda bem, quando morrer, não vai para as colônias, porque nas colônias ninguém é gordo, porque gordura é doença. E o doente não vai para as colônias. Ou vai para o umbral acabar com a compulsividade, que não combateu em vida, ou vai para o hospital até ficar magro para poder participar das colônias. Bom, então o problema da alimentação, que vira doença, não é problema só da vida atual, é da vida pós-morte também. Mas vamos lá, hoje nós vamos falar de jejum intermitente. Eu não sou médico para ficar falando sobre todos os hormônios que existem no caminho desse processo. Mas tenho a minha experiência. Eu não sou nenhum jovem, eu tenho 70 anos, estou fortinho porque faço minha ginástica e criei um ritmo de alimentação que é o que eu quero sugerir para que vocês consigam fazer o exemplo de vocês a partir da minha experiência. Então vamos lá. Já fiz vários vídeos que eu explicava como que eu perdi 30 quilos, como que eu perdi 40 quilos. E nesse meio tempo eu engordava quando eu parava de dar valor à alimentação que devia e tinha que voltar a me alimentar da forma certa para voltar a ganhar o peso natural. Mas ultimamente eu passei a dar mais valor a tal do jejum intermitente, é do jejum intermitente que eu quero conversar hoje. Bom, primeiro eles falam que jejum é a partir das 12 horas. Ponto. Verdade. O que acontece é simples.
o corpo é que nem um carro flex, só que em vez do motorista escolher o combustível, quem escolhe o combustível é o próprio corpo. Então, se você tem glicose no sangue, porque saiu do intestino, porque você comeu carboidrato ou muita coisa açucarada, a insulina é produzida para levar essa glicose para as células. Enquanto existe glicose no sangue, o corpo não queima nada mais diferente do que glicose. Aí vem a propaganda, estou falando da propaganda, tá? A propaganda existe aquela que aparece na televisão que te induz a comer. A propaganda está no jornalismo quando fala que você tem que passar protetor solar ou tomar algum remédio para te fazer bem. Nunca passei esse protetor solar, vivi na praia a vida inteira. Aí é uma propaganda através do jornalismo. Existe a propaganda através do que eles falam que é ciência. Então, alguma indústria farmacêutica, alguma indústria alimentícia vende a ideia para alguém que se diz cientista fazer um trabalho para parecer ciência e vender como alguma coisa que foi aprovada. Então, propaganda tem de diversas formas. Mas quando a propaganda te induz a comer de 3 em 3 horas, que tem essa história, eles juntaram ao útil ao agradável. Por quê? Porque se você come um carboidrato, você come uma coisa açucarada, mesmo que tenha proteína, mesmo que tenha gordura, mas se você comer o carboidrato simples ou alguma coisa açucarada, você vai ter no corpo, pelas próximas 3 horas, glicose no sangue. E com isso, a insulina vai proibir que o corpo queime gordura, ou que o corpo queime o depósito de energia que o fígado costuma guardar. Então, essa propaganda que você tem que comer de 3 em 3 horas, obviamente não vai lhe deixar emagrecer, porque você está jogando no sangue a glicose. E a insulina não permite que o corpo escolha outro combustível que não seja a glicose. Então não vai queimar gordura. E o teu problema que ganhou peso é queimar gordura. Gordura tem 2 tipos. A visceral, que é a barriga que fica cheia, porque a gordura fica entre os órgãos, e a adiposa, que é a da pele. A adiposa, qualquer exercício aeróbico, você se mexendo mais de 10, 15, 20 minutos sem parar, tende a queimar. A visceral, você só queima depois que você acaba com a glicose do sangue, depois que a insulina some, depois que acaba o processo de energia que o fígado acumula, aí daí tem um mal-estar e você, depois de algum tempo, consegue começar a queimar gordura. Agora vamos lá. Com 12 horas você começa a queimar gordura? Não. Com 14 horas de jejum, você consegue começar a queimar gordura? Talvez alguma coisa. Com 16 horas, alguma coisa. Acima disso é que você realmente queima. Então vamos lá. Nos últimos 2 meses, eu dei valor à história do jejum intermitente e percebi o que acontece com a fome que nos acomete. E é disso, então, que eu vou falar. Porque quando você sente fome, o corpo que está acostumado a comer em seguida começa a te criar temor.
que você vai sofrer, que você vai ficar fraco, que você vai ficar tudo que inventam que vai acontecer se você não comer. Aí você acaba comendo e novamente glicose no sangue, insulina na veia e nada de queimar gordura. Mas a partir das 16 horas, ou a partir das 14 horas de jejum, se você for fazer uma ginástica e o corpo precisar de energia, bom, primeiro não tem mais glicose, a energia que estava guardada no fígado acabou, o corpo vai ser obrigado a queimar gordura. Aí neguinho vai falar, Lipiani, você é louco, Lipiani, você está falando contra o que os médicos dizem. Os médicos também fazem propaganda do que aprenderam. Mas antes de fazer esse vídeo que eu estou fazendo agora, eu fiz o exame de sangue. Tenho 70 anos, tenho há 2 meses fazendo jejum intermitente, perdi nesses 2 meses uns 8 quilos. Ficou mais interessante nesse último mês. Aí falei, não posso dar uma informação sem a comprovação do meu exame de sangue. E o meu exame de sangue não tem nada errado. Todas as vitaminas, todos os triglicerídeos, todos os colesteróis, todos os não sei o quê. Eu tenho até raiva, com 70 anos, quero descansar, sou viúvo. Minha testosterona está acima da possibilidade da média. A média é lá de 50 a 780 e eu tenho quase 800. Então, conclusão, não adianta falar que jejum vai acabar fazendo o corpo me enfraquecer. Não estou fraco. Tenho 70 anos. Vai acabar queimando os meus músculos. Não estou fraco. Tenho 70 anos. Não queimou músculo nenhum. O corpo, primeiro, no exercício aeróbico, ele vai queimar alguma coisa da gordura adiposa, da pele, que é, às vezes, até mais complicada do que a visceral. Porque a adipose, você emagrece uns 2, 3 quilos, volta a comer normal, engorda 6, 7 quilos. A tal do efeito sanfona. A gordura visceral, não. Se você perder ela, você perdeu ela. Não tem efeito sanfona. Por quê? Porque a adiposa, a célula que esvaziou de gordura, ela continua lá esperando, que nem uma esponja, querendo se umedecer para inchar novamente. E quando incha, ela dobra. E quando ela dobra, vira o efeito sanfona. A gordura visceral, quando você elimina ela, você eliminou ela. Ela não está vazia para se repor. Não, ela foi queimada, ela virou energia. Então, conclusão. Vamos falar agora, já falei que a 12 horas é o início de um jejum, porque acabou a insulina. 14 horas, como acabou a insulina, está acabando o depósito de energia do fígado. A partir das 14 horas e 16, você começa a queimar energia através de gordura acumulada no corpo. E a partir das 16 horas, se você ainda fizer uma ginástica a mais, tudo que você fizer de ginástica que precisa de energia, você vai queimar gordura, porque não tem mais glicose, não tem mais energia armazenada no fígado, então só sobrou a gordura para você queimar. Então vamos lá. 1. Eu, quando comecei, fazia 12 horas, fazia 14 horas. Às vezes chegava às 16 horas. Dava resultado? Dava. Mas acabava de fato com a minha barriga, aquela história do exame que você mede a cintura e o quadril. Sabe, no Japão, quem tem a cintura mais larga que o quadril corre o risco de não ser empregado.
porque é um jeito que o governo cria a obrigação cultural das pessoas se cuidarem. Então, quando a gordura visceral faz a barriga crescer e a cintura ficar, o comprimento da cintura ficar maior do que o comprimento do quadril, a gordura visceral está atacando teus órgãos, está criando vários hormônios inflamatórios e você está adoecendo. Então vamos falar como que isso acontece, como que é a minha sugestão para você dar fim nisso. Por exemplo, eu falo, estou com 70 anos, estou aposentado, estou sozinho, moro sozinho, consigo fazer a minha regra. Para mim ficou mais fácil? Para mim ficou mais fácil, porque eu faço a minha regra. Quando nas férias escolares eu vou para o Rio ficar na casa dos meus filhos, porra, é difícil fazer a minha regra. Por quê? Porque eles compram pizza de noite, eles comem o café da manhã, eles comem o dia inteiro, eu acabo comendo mais do que devo, tento segurar o peso, fazendo exercício, caminhando bastante. Bom, então vamos lá. Que horas você emagrece de fato? Durante o sono. Por quê? Porque durante o sono você consegue fazer o tal do hormônio do crescimento, e esse hormônio do crescimento, junto com a depuração do corpo através do fígado, através do baço, através dos rins, através de tudo que serve para nos filtrar, que acontece na madrugada, até pelo a medicina oriental conta essas horas, cada 2 horas é um órgão. Então, esses órgãos que tomam conta de nos limpar, de nos repor, é na madrugada. Então, conclusão, se você tiver com a barriga cheia do jantar, o teu corpo não vai conseguir fazer grande coisa de depuração, porque ele vai estar em processo de digestão. Então, você deve dormir com um pouco de fome? Deve. Por quê? Porque assim você deixa o corpo se filtrar, se corrigir da melhor forma possível. Como é que você vai dormir com fome? Então, aí vem. Se você jantar às 6 da tarde, que todo mundo está saindo do trabalho ou no trânsito voltando para casa, ficou complicado. Você, às 10 horas, se você for dormir às 10 horas, já deu 4 horas, a digestão bem ou mal diminuiu e, teoricamente, você já está até começando a sentir fome. Vai dormir dando ao corpo condição de se repor. Ponto. Então, a última refeição é, no máximo, às 6 horas da tarde. A minha última digestão, que é o que eu sugiro para vocês, é 4, 5 horas da tarde. Por quê? Porque na verdade, é 4 horas para mim. Para vocês que dormem mais tarde, é 5, no máximo 6 horas. Vocês comam nas últimas horas do trabalho ou quando sair do trabalho antes de ir para casa. Por quê? Para dar pelo menos 4, 5 horas antes de dormir. 4, 5 horas antes de dormir. Se vocês dormirem até as 7 horas da manhã, ou 6 horas da manhã, tomar um café sem açúcar e for trabalhar para tomar café no trabalho, por volta de 8, 9 horas da manhã, vocês conseguiram fazer um jejum de 16 horas ou mais. Se você puder trabalhar um pouco mais tarde, conseguir fazer uma ginástica pela manhã, uma musculação, algum tipo de ginástica, melhor, porque nas últimas horas de jejum, quando você não tem mais glicose nem reserva de energia no fígado, você vai queimar de fato gordura, porque está se exercitando. Nessa hora que o corpo não tem mais insulina, não tem mais armazenamento no fígado e tudo mais.
Então, eu vou falar do meu dia a dia. Repito, para mim é fácil, vivo sozinho, não estou trabalhando fora de casa. Então, conclusão da história. Dia sim, dia não, eu faço musculação pela manhã. No dia anterior, eu comi às 4 da tarde. Eu durmo às 9 da noite, porque eu acordo às 4h30, que eu tenho uma filha pequena, levo ela no colégio. Quando eu volto do colégio, eu só tomei café sem açúcar de manhã. Quando eu volto do colégio, eu vou para a musculação. Na musculação, a fome pode perturbar? Pode, mas o neurotransmissor que cria o hormônio da fome é o mesmo que cria o hormônio da sede. Então, se você ficar bebendo um pouquinho de água, a água acabando com a secura da boca, acabando com a sede, a sensação da fome também morre. Então, é um processo. Eu jantei às 4 da tarde, dormi às 9 da noite, fui comer depois depois da musculação, lá para as 11 horas da manhã do dia seguinte, fazendo um jejum de quase 20 horas. Aí nego vai falar, é impossível não sentir fome. Você se acostuma. Os primeiros 4 dias é meio penoso, porque você não tem o costume. Quando você fica 4 dias jantando às 4 para dormir às 9, jantando às 5 para dormir às 10, que nos primeiros dias eu jantava às 4 e tomava café às 6. Esse café me atrapalhava o sono, mas bem ou mal me tirava a fome do fim da noite. Depois de 4 dias, que eu fui dormir todos os dias com um pouco de fome, eu me acostumei. Aí parei de tomar o café das 6 da tarde. Por quê? A fome não mata. E ainda bota um pouquinho de água na boca, a fome some. Quando você acorda, você não está com fome. Aí você bebe, por exemplo, eu tenho o costume de tomar 3 copos d'água, onde eu coloco magnésio, um pouquinho de bicarbonato de sódio e o sal rosa. Tem um vídeo que eu explico isso aí. Então, me hidratei. Esse bando de água que eu bebi não me dá fome durante algum tempo. E mais, se você quer emagrecer, a gordura não evapora. Ou ela queima, ou ela sai quando você evacua. Quando você bebe esse bando de água, você hidrata o teu intestino e consegue botar para fora o que você precisa todo dia colocando para fora a gordura visceral, a gordura do corpo que o intestino chupa, você está emagrecendo. Então você janta muito cedo, o último alimento, 4 horas, 5 horas da tarde, dorme com um pouquinho de fome, tem a madrugada inteira com o corpo te depurando, você acorda cedo, se hidrata, evacua, emagreceu. Aí toma um café sem açúcar, é costume. Não tem um costume de tomar o café sem açúcar? Vai tentando que você se acostuma, gosto acostuma. Minha mãe falava, gosto se educa, mandava comer de tudo. Eu queria matar ela, mas acabei comendo de tudo. Nunca comi jiló nem maxixe, mas o resto eu comia. Aí, conclusão da história. Hidratou, evacuou, estou pronto para trabalhar. Estou pronto para o meu dia. No dia do jejum de 20 horas, a minha ginástica foi na última hora. Eu queimei o quê? Gordura adiposa? Ainda tem um pouco. Mas a visceral sumiu. Aparecem minhas costelas. Ó, meus músculos estão tudo aqui. Não tenho praticamente gordura nenhuma na parte de cima. Por quê? Queimou. Quem queimou? A falta de glicose no sangue. O acostume com, o acostumar com a fome.
que é combatida com água. Então, se você para de acreditar na propaganda que tem que comer de 3 em 3 horas, se você para de acreditar que açúcar branco não faz mal, que não inflama, que farinha branca com glúten não faz mal, não atrapalha o teu intestino, que comida processada, aqueles, como é que fala o nome? Aquelas que conserva, né? Não faz mal. Tem uma história que o o hambúrguer lá do McDonald's, se você colocar no armário, ele não apodrece. Por quê? Ele está cheio de conservante. Você bota esse conservante para dentro do teu intestino, você acha que teu intestino não vai criar problema? Não vai criar inflamação? Não vai criar problema? Meu Deus do céu! Se alimenta com raízes, beterraba, batata doce, aipim. Tudo isso é carboidrato? Carboidrato composto, porque tem fibra. Você quer comer um pão branco? Não seja com margarina nem com manteiga, seja com um ovo, porque você misturou proteína e gordura de qualidade. Se você, na tua refeição, tiver sempre proteína e gordura de qualidade, você pode até comer alguma coisa de carboidrato simples. Do contrário, nunca. Aí fala, ai, carne vermelha, cara, eu não como carne vermelha. Eu gasto 30 pratas e tenho proteína para a semana inteira. Eu compro meio quilo de peito de frango, meio quilo de fígado de frango, meio quilo de coração de frango, misturo isso tudo com tempero, deixo na geladeira e vou colocando na frigideira dia a dia. Sabe? 30 quilos, R$ 30 é proteína para a semana inteira. Fritada na banha de porco, fritada no óleo de coco. Meu café da manhã, sempre 3 ovos com cebola, tomate, gengibre, alho, tudo que presta para a saúde. Meu primeiro café do jejum, no café, não o café sem açúcar, que eu ainda estou no jejum. Quando eu quebro o jejum, ainda estou no jejum, no meu café tem cúrcuma, tem pimenta do reino, porque tem que juntar com a cúrcuma, tem cacau e tem canela. Tudo é anti-inflamatório. Então eu faço o exame de sangue e não tem, nas 17 páginas, um ingrediente com um problema. Revoltado. A minha testosterona está em 800. Eu querendo descansar, estou aqui abandonado, viúvo, e esse negócio fica me perturbando. Então, pelo amor de Deus, você que está acima do peso, saiba que quando tu morrer, tu não vai para a colônia, tu vai para o hospital. Porque na colônia ninguém é gordo. Todo mundo tem que ter saúde. Da forma que você sai da morte, o teu perispírito sai igualzinho. Se você está gordo, você sai gordo. Se você está inflamado porque está gordo, você sai inflamado porque está gordo ainda. Então tenta em vida vencer a compulsividade, vencer os vícios, vencer o gosto pelo açúcar. Tem uma história que botou o ratinho para cheirar cocaína aqui e o ratinho para comer açúcar aqui. O ratinho do pó, do talco, foi para açúcar. O açúcar é terrível. Então, acorda em vida e procura saúde. Rapaz, beleza é consequência. O jejum tem diversos mil favorecimentos. Sabe, o prêmio Nobel foi dado para o japonês que provou que o jejum fazia todo esse bem para a saúde. A propaganda, o jornalismo fala do prêmio Nobel que o cara ganhou? Não.
Por quê? Porque eles recebem para dizer que tu tem que comer de 3 em 3 horas. Que se for no McDonald's, que se for no Bob's, que se for não sei aonde, não tem problema. Então o problema é você deixar o teu ego acreditar na mentira ou combater o ego em não querer acreditar na mentira, porque a maioria está na mentira e o ego quer ficar na maioria. Então, embora eu esteja falando de jejum, emagrecimento e saúde, também estou falando de astrologia psicológica, porque se você tiver um tanto a mais de compulsividade, se você tiver um tanto a mais de conflito, se você tiver um tanto a mais que está procurando na comida algum prazer, você tem que combater o gosto do ego e se penalizar. Ok? Então, dei o meu caminho. De 2 em 2, de dia sim, dia não, eu faço 20 horas de jejum, porque eu vou para a ginástica de manhã, e no outro dia eu faço 16 horas de jejum, porque eu comi a última alimentação às 4 da tarde e fui tomar café às 8 da manhã, depois de ter levado minha filha no colégio. Estou morrendo? Não, meu exame de sangue está falando que eu estou perfeito. Estou fraco? Não, estou forte. Então seja forte também, tenha saúde também. Essa é a minha vontade de passar esse vídeo para vocês. Ok? Bom, gostou? Dá o like, compartilha para os gordos. Vou falar dos maridos. Vou falar dos maridos. Hoje em dia, a propaganda, eu fiz vários vídeos sobre traição, sobre separação. Hoje em dia, a propaganda engordou todo mundo. Então, marido que casou com uma mulher que no tempo de namoro mostrou ser sedutora, mostrou ser foguenta. Se você que se enche de gordura, essa gordura passa como hormônio feminino, diminui tua testosterona. A propaganda fala que você pode beber à vontade, álcool é calmante, diminui o poder da testosterona. Você não come beterraba, não come pepino, não come nada que possa criar o tal do ácido que favorece a capacidade. Tá gordo, tá feio, casado com uma mulher sedutora e foguenta, se ela te botar um galho, a culpa é tua. A culpa é do teu ego de ter acreditado que podia ficar feio e gordo. Porque se ela é sedutora, ela vai dar assunto para todos que são sedutores, porque ela gosta de procurar os iguais. Ela vai te trair por conta disso? Não, pode abrir porta. Se ela sempre deu importância a estar bonita e está bonita, ela está dando importância para quem está bonito. Então, eu digo e repito, o traído é sempre o culpado, porque não se atentou aos sinais. Procure não se perder em acreditar que não vai acontecer o inevitável. Sabe? Gostou? Dá o like, compartilha aí para todo mundo. Não gostou, jogar pedra, quer saber mais alguma coisa, me procura ou no WhatsApp, eu passo algum comentário aí. Ok? Abraço.